A Mara nunca assistiu Big Brother. Você ganhou na época 500 mil. Tinha cabelo na época, não tinha? Eu tinha uma coisa que eu mantenho até hoje, porque eu não tomo hormônio, que é a ereção. Aí eu apliquei na bolsa e errei. Eu perdi dinheiro. Quando você teria embolsado puta grana. Quer comprar um carro popular. A partir de 30, 40 reais. Ele tá deixando de pagar esse juro do financiamento, que é muito maior. Ô, Bambam, como é que você ganha dinheiro hoje em dia? E ele tá com a vida ganha. Tem minhas namoradas lá que me sustenta, né, pai? Pra mim já é o melhor programa que a gente já fez aqui. Cara é bom mesmo. Foi você que transou com uma vassoura no programa? Não. Não. Não, a vassoura é tua namorada. Isso aqui vai render hoje, hein? Tudo pronto, pessoal? Hora do show, porra! Eu sou Antônio Tabet, se ajeita aí que o monstro tá saindo da jaula. O convidado de hoje no Investimento EPI é um cara que o Brasil inteiro viu ganhar R$500 mil. Muita gente pensou, e confesso que eu mesmo pensei, essa grana aí não vai durar 6 meses. Ele era um cara simples, parecia que não ia saber lidar com dinheiro, mas 17 anos depois o R$500 mil se multiplicou e ele tá com a vida ganha. Quem é esse mago dos investimentos? Kleber Bambam, isso mesmo, vencedor do primeiro Big Brother Brasil. Bambam, você se faz de bobo, né? Muita gente acha que você só tem essa sua cara de idiota, mas você não, você é um cara que... Mas o bobo não quer dizer que é idiota. É verdade, né? não, falei só da Você cara. é o idiota, eu já Não, sou bobo, é a verdade. diferença. Não, é verdade. A gente vê as caras, né? Você Pois vê, né? Mas meu fígado tá bem porque eu não tô tomando bomba. Tá bom, Mas tá ótimo. por isso você tá magro. É isso aí, verdade. Mas eu vou viver até os 70, 80. Sim, eu vou Deus viver quiser. mais. É. Será? Acho que não. Mas tudo bem. Até você morrer, que faz o quê? Daqui a 2 semanas? Mas Sim. conta pra gente, como é que você vai fazer com a tua herança? Quem vai pegar esse dinheiro Eu não todo? sei se até herança que eu comprei só em bomba, que nem você falou, né? Não, a realidade é... Eu vivo da academia também, né? As pessoas acham que é fácil ter um corpo legal e tal. Eu vivo. E quando eu ganhei o Big Brother em 2002, eu era o sarado da televisão, digamos, que só tinha televisão, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha Facebook. É verdade. Não, já tinha internet, mas era muito... Você tinha cabelo na época, não tinha? Eu tinha cabelo. Sim. Eu tinha cabelo. Sim. Mas eu tinha uma coisa que eu mantenho até hoje, porque eu não tomo hormônio, que é a ereção. Ela funciona maravilhosamente bem. O programa vai longe, hein? Cheguei lá no camarim lá. Acima de tudo, agradecer o convite de vocês aí, todo mundo aqui. É. E satisfação estar aqui, né? Pra mim que comecei a internet, agora tenho meu canal no YouTube, né? Canal do Bambam. Então, pra mim, estar aqui no YouTube com vocês gravando, satisfação muito grande. Valeu, Bambam. Obrigado. E para aprender um pouco com o Bambam sobre investimentos e mercado financeiro, tá aqui a nossa Mara Luque. Mara, seja sincera comigo. Você lembra do Bambam no Big Brother? Como é que era? Você tava antenada? Me fala isso aí, Mara. Não lembra? Isso não tá no TP? Mas eu quero saber. Pode falar. A Mara não tinha ideia do Big Brother. Nunca assistiu o Big Brother. Você não é fã do programa. Não, eu sei que existe o Big Brother. Na tua época bombou muito. Depois, até o quinto ali, sexto, foi muito bem. Aí depois deu uma... Mas o problema é o seguinte. Vou me redimir aqui com você, tá? sim. Eu não tenho televisão em casa. Ah, legal. Então você... Então eu não tinha, não acompanho. Mas por quê? A falta de dinheiro? Também. Se for, a gente compra uma, né, pai? Você compra uma pra ela? A gente ajuda. Eu dou 500 reais daqui, o doutor 500, são 500 pau. Doutor é bom. Não é porque... Enfim, Mas você é de uma geração antiga, como é que você não via a televisão? Porque hoje eu acho que... Obrigado pela geração antiga. Você deve... Acabou comigo A gente agora. aqui deve ser tudo acima de 35, 40. Pra mim já é o melhor programa que a gente já fez aqui. Bom, Mara não sabia quem era, mas a gente vai ajudar aqui o Bambam a... Mas ela falou que tem minha revista, G Magazine. Como é que ela não sabia quem eu era? Aí a conta não fecha, né? Você fez G Magazine mesmo? Isso, pô. E teve Photoshop? Não, o negócio é de verdade, pai. Há controvérsias, depois a gente vai... No fim do programa a gente vai trazer um maquiador aqui. Olha aqui. Não sei nem que tem essa revista, hein? Olha aqui. Sou uma mulher de família. Agora é tarde. Tem namorado, olha, não pode. Agora já foi, né? Segura que esse paredão é seu. O Sabe Tudo de Investimentos do programa de hoje vai é o longe. Fernando Lovisotto, da 20 Partners. Fernando, você conhece casos em que teve gente que ganhou uma bolada, né? O Fernando já tá querendo ir embora. Depois desse começo, ele tá querendo vazar. Tá divertido aqui. É um mundo muito mais divertido que o meu, né? É verdade. Teve gente que ganhou muito dinheiro que você conheceu e perdeu tudo? Teve casos, sim. Há casos que as pessoas cuidam mal dos recursos e perdem tudo. É diferente do caso do Bambam aqui, né? Não, o Bambam é bem sucedido, né? Você já uma conta aí?
Dá quanto? É mais de 250 participantes, quase 230. Então, quer dizer... Desses Tá, eu, a 12 Sabrina e a Grazi, eu acho que tá em evidência, assim, né? Dizem que fica milionário porque ganha 1 milhão, 1,5 milhão. 1 milhão, acho que não é nada exorbitante o dinheiro. A pessoa não fica milionário. O que é um milionário pra você? Depende, quer dizer... 1 milhão é milionário já? Falando, mas é um cara que já tá na Isso zona aí de depende conforto? do ritmo de vida, Mas você acha dos que já tá na gastos. zona de conforto? Eu acho que se a gente pensar em termos de Brasil, né? No Brasil, Bambam, isso que é tem que muito pensar, dinheiro. Não é não, porque os bairros que moram aí é 3, 4 mil reais um aluguel, mais o seguro, mais PVA, mais o custo de vida pra comer. Você botar... É que você tá falando do topo da... Não, no topo não. Eu vivo ali. Eu, graças a Deus, sempre vivi num padrão assim, nota 8, digamos. Eu sempre me considerei um nota 8. Acho que antes de tudo, a pessoa ganha o Big Brother, ganha fama, ganha glamour. A pessoa não pode se deslumbrar com os números que ganha do momento, porque você ganha muito dinheiro e você não souber administrar a sua cabeça e o dinheiro que você ganha, aquilo ali não vai durar sempre. Eu ganhei 500 mil na época, mas na época o dólar era 1 por 1. Então, 500 mil, eu lembro que eu comprava 2 imóveis e me sobrava para comprar um bom carro. Então era mais de 1 milhão. Creio que na época deveria ser o quê? Hoje seria 1,5? Por exemplo, mais se ou já fez a menos? conta em dólar. É, Se a gente fizer a conta em dólar agora, imagina, você Daria teria ganhado 250. Sim. 125 mil dólares hoje. Sim, Você sim. ganhou 500 mil dólares, ou seja, 4 vezes mais. Não, e na época o dinheiro era mais 100% valorizado, porque eu lembro que eu comprava 2 apartamentos no Recreio, que hoje deve ser 600, comprou? 700 cada um. Não, eu investi em imóveis. Eu acho que assim, a pessoa quando ganha o Big Brother, que é um cara de 20 a 30 anos, essa faixa etária de idade, assim, ela quer ter uma casa própria. Então ela vai comprar uma casa de 700 mil, digamos 600 mil, que é os valores de uma casa legalzinha num bairro bom. Aí compra um carro de 100, 105, 100 e ajuda mais alguém e acabou o dinheiro. A conta começa a não fechar. Então a conta tem que fechar. Não é só que acabou o dinheiro e aumentaram as despesas. aumentaram as Sim, despesas. por isso que eu tô falando, a conta não Isso é fecha. importante. Tem o seguro do carro, tem Isso. PVA do carro, As despesas tem da aquele casa. suco que ele tomava de R$1. O suco vai começar a ser 2, que é um bairro mais nobre. Acho que é legal o jeito que você está falando, porque tem várias coisas aí misturadas, é o que a Mara estava dizendo. Sim. Um lado é o lado do planejamento. Sim. Quer dizer, acho que qualquer investidor que não conseguir se planejar direito não consegue realizar os sonhos e não consegue formar uma poupança para que uma hora ele tenha uma vida mais confortável. Né? E em segundo lugar é que você estava mencionando, quer dizer, o custo que sobe e ao longo do tempo que você fala assim, o dinheiro valia mais, Sim. isso é a inflação. Eu acho que se a gente também não pensar que o poupar ia ganhar sempre retornos acima da inflação, a gente não consegue também acumular dinheiro, quer dizer. Ô, Bambam, como é que você ganha dinheiro hoje em dia? Eu faço muita publicidade no meu Instagram, né? Aham. Eu faço muita publicidade, tenho meu canal no YouTube. E Qual é o seu canal? É canal do Bambam, é no YouTube. Vou bater 1 milhão. O meu é do mundo segmentado à musculação, né? O canal do Mutante não para, tá bombando minha A preparação. gente traz aqui os convidados para dizer que tipo de sonho eles querem. E o sonho do Bambam é uma bobagenzinha, é uma coisa corriqueira, qualquer pessoa, né, pode ter aí do lado. É o quê? É uma Lamborghini blindada, é isso? Blindada aqui, né? Lá fora não, né? A realidade, eu moro em Las Vegas também, né? Tô ficando 3 meses aqui, 3 meses lá. E eu tenho vontade de ter uma Lamborghini, eu vou ter uma Lamborghini, eu tenho certeza. Mas você quer então ter 2? Não, uma só lá. Uma lá só. É, uma lá. Só lá. É, Então porque já lá o... vai pra Mas se uma tiver- lá, já mas se ficou tiver melhor. blindada não lá, precisa ser melhor. É porque blindada. lá não paga IPVA, só segura os carros. Eu acho que as pessoas têm que viver de sonho, entendeu? Você tem que querer alcançar uma coisa maior do que você tá ali na sua zona de conforto. A pessoa não pode ficar na zona de conforto. O mal das pessoas é que assim, eu fui num torneio agora em Las Vegas, de fisiculturismo. Eu falei que eu ia ser o campeão. Não porque, lógico, eu ia ser o campeão. Eu vi que meu corpo dava para ser o campeão. E você ganhou? Eu ganhei, lá em Las Vegas. Ganhou qual categoria? É clássico, né? Que era de sunga, assim, né? É um corpo mais assim. Peraí, é que eu sou ignorante. Clássico é de sunga, Porque o moderno é sem sunga. bodybuilder Como é que é? É de sunga? Quais são as categorias? É de sunga? tem de sunga, tem de meio que o fio dentalzinho, que é o bodybuilder, que é os fortões, né? E você não usa o... Você não quis, não, né? Não, tô perguntando de verdade, numa sério, boa. sério, porque tem a sunga, que é o clássico physique, né? É o clássico. Aí tem o wellness, tem o Miss Physique, que é de bermuda. Ah, tem de e bermuda. tem o de meio que quase um fio dentalzinho, assim, que é os bodybuilder, né? Que é aquele cara que tem que Que mostrar a o sunguinha. glúteo. É pra mostrar o glúteo. também, pra ver se tá fibrando tudo, exato. Entendi. Se tiver uma categoria fantasia de La Casa de Papel, eu acho que eu ganho, porque eu vou me cobrir inteiro. E aí eu Só vai acho, ter cara de só pau. eu acho que eu ganho fingindo que eu tenho alguma coisa. Bom, olha aí, apenas um prosaico meio de transporte, então, que o Bambam quer de R$2 milhões. O Fernando, você montou uma carteira de investimento pro Bambam chegar a esse sonho, né? A gente tem que deixar claro que
para você fazer uma carteira de investimentos para comprar um carro, ela serve também para comprar outro tipo de carro, não significa só uma Lamborghini, não é isso? Exatamente, exatamente. Na verdade, o dinheiro pode ser usado da maneira que o investidor queira, né? A diferença vai ser no quanto ele vai aportar, né? O segredo é esse, quer dizer, é ter essa regularidade de fazer os aportes, ter essa perspectiva e esse planejamento de que no longo prazo isso vai funcionar, quer dizer, que ela vai conseguir atingir os objetivos, como o Bambam disse, Sim. e aí vai conseguir ter um montante para realizar os sonhos. Então, isso que a Mara falou faz sentido, né? Se o cara quiser uma Lamborghini, que é o caso dele, ele vai ter que botar X por mês. Mas se o cara quiser um Corcel 73, é Exatamente. menos... Exatamente, né? Quer dizer, aqui a gente Vai está no falando do desmanche. sonho do Bambam, que é um sonho nobre. Sim. Mas assim, é mesmo uma pessoa que quer comprar um imóvel ou um carro mais popular, pode fazer da mesma maneira, da maneira proporcional, vai poupando. Tem um mínimo sem risco? Existe isso? Todos os investimentos têm risco. O nível que você está falando assim, de agressividade ou o nível do retorno vai estar muito ligado a essa conversa, para entender o seguinte: você tem esse horizonte de tempo para poupar esse recurso? Se você tiver esse horizonte de tempo mais longo para atingir esses seus objetivos, eventualmente cabe um investimento com um pouquinho mais de risco e você vai ter um retorno maior. Sim. Olha só que interessante, a gente fez uns estudos aqui. Sim. Você ganhou na época 500 mil, Sim. né? Se você tivesse investido esse dinheiro na poupança, ele hoje teria R$ 1.774.533,20. Agora, se você tivesse investido na renda fixa, você teria hoje R$ 3.276.042,93. E aí, é o seguinte, coisa se você simples. tivesse... Você falou que foram 500 mil, né? Esses 500 mil, se tivesse colocado... Fala um banco que quebrou nesse período. Banco Santos. Banco Santos. BVA. Olha só, se você tivesse investido esse dinheiro na poupança do Banco Santos, achando que estava garantido e na boa, você tinha quebrado. Agora- Entende? Aí o cara quebrou? Perdeu. Colocou lá, quebrou. Quem compra- Aí quem eu tinha que ir lá e quebrar o cara. Tá bom. Me quebra, eu quebro ele. Tá trocando figurinha. Não ficou ruim. É uma, Imagina, é uma você interação boa com o Vou gestor. nele aqui, coloco. É uma o cara me interação arrebenta. boa com o gestor. É maneiro que você ia botar uma sunga, passar um óleo... Sim. E- Quebra ele. Quebra ele. Agora, a gente está falando aqui de renda fixa, poupança. Vamos supor que o Bambam ganhasse hoje o Big Brother e liga para você hoje e fala: Sim. Fernando, eu acabei de botar a mão aqui em 1.600.000. O que eu faço com esse dinheiro? O que você diria pro Bambam hoje? Eu falaria o seguinte: Bambam, você vai precisar desse dinheiro para alguma coisa? Quer dizer, a gente sempre tem que começar do básico. Qual é o seu objetivo com esse dinheiro? É poupar para o longo prazo? É comprar um imóvel? Qual que é o objetivo? ter 2 uma anos renda, né? sem mexer, vai o exemplo. Então, Quero com isso a mexer gente vai 2 fazer anos. uma escada e vai diversificar esses investimentos em vários tipos de investimento diferentes, mas eu vou fazer de um jeito que eu vou maximizar a chance de, no longo prazo, você atingir os seus objetivos. Sim, você faz aquela conta lá de 36 meses e mais ou menos a reta final dos 3 anos, o que eu deixei com você. Mas eu, até hoje, eu não sinto confiança em fazer isso Olha com que ninguém. coisa interessante que ele falou. só Você faço falou conta anual. longo prazo. Aí ele falou, sim, deixa por 36 meses. Sim, O 3 brasileiro entende que 36 meses é longo prazo. Então, Isso é recorrente. Não, várias... É isso que você precisa entender. Sim, a dúvida que eu tenho, então, porque eu acho que o telespectador também tem. Ele vai mover o meu dinheiro, vai aplicar o Isso. que os operadores fazem. Todo mês você muda uma estratégia ou dia a dia você mexe ali na operação? não, então, depende. Pergunta boa, Então, né? vamos lá. Boa Pergunta mesmo. boa. Pergunta boa, Pergunta. mas tem uma falha na largada. Qual? A primeira que você falou, telespectadores. Não é tele, porque não tem televisão nenhuma aqui. É só espectador. Youtubers. Isso aí, maravilhoso. A segunda é... isso eu aprendi aqui porque eu também sou... quer dizer, eu acho que... Somos leigos, né? Eu sou muito leigo no assunto. Eu aprendi aqui que a carteira de investimentos, na verdade, apesar de ser numa instituição só ou com uma empresa só, ela não são vários ovos no mesmo lugar, porque tá tudo diferenciado. Uma parte da carteira é ações, outra parte é tesouro Sim, direto. então, mas a uma pergunta parte que eu fiz pra ele, pro pessoal saber também, que até eu tô em dúvida, é se todo mês ele manuseia ali, ou ele deixa de um jeito só as pontas operadas, ou cada dia após dia. O dinheiro, na verdade, fica em seu nome. Então, não é que ele está no meu nome, que eu não consigo nem sumir com o seu dinheiro. Nem a empresa dele. Exatamente. Muito menos a empresa. Então, assim, isso não acontece. Tá? Depois, Mas aí, vamos só fazer um alerta que é importante, porque tem muitos casos de fraude. Por isso que é importante saber quem é o gestor, se está autorizado a operar, se a empresa é autorizada a operar. E mais, né? Porque para você saber que não é
Se o cara te pede um cheque, você não dá. Isso é legal, porque assim, o Bambam, ele é o tipo do cara que é um perfil de cliente potencial, de investidor potencial, que ele é... Dá pra reparar aqui que ele é muito receoso. Ele é um cara que, assim, não... Eu já errei, né? Eu já paguei pra aprender. Então, mas ele, já ele, errou ele, sim, ele é um cara que o Qual longo foi? prazo dele, na verdade, é curto prazo. Ele é um cara que tem muito receio e ele prefere aquela coisa do investimento mais tradicional, de imóveis e tal. O que a gente diz para esse tipo de perfil? Isso que a Mara falou assim, todo investimento tem risco, né? Imóvel tem risco. Mas, além disso, o que você pode dizer para esse cara? Não, assim, a carteira para uma pessoa como o Bambam é até relativamente tranquila, porque dá para perceber que ele não tolera muito risco, né? Bem claro, ele tem essa necessidade de fazer investimentos assim, quase que tangíveis, Exatamente. que é o caso do imóvel. Então, assim, é uma carteira que teria que ter alguns fundos multimercados, um pouquinho, olhe lá de renda variável e uma parte de renda fixa, né? Que é para correr pouco risco e ele sentir o retorno, mesmo que não seja um retorno tão grande, mas com muito menos risco. Menos né? volatilidade. Por outro lado, você vê a vida dele de morar em Las Vegas, Sim, também. ele deveria ter alguma poupança em dólar. Sim, Exatamente. mas eu tenho minhas namoradas lá que me sustentam, né, pai? Suas namoradas que se sustentam... Várias mulheres, pô. Sou homem das mulheres. É tipo gigolô. Você Ô, Bia, corta isso. E aí, não, claro que não. Essa é a melhor parte do programa. André, deixa. Aí tem as namoradinhas lá em Las Vegas. Um hotel, lá, $100 por dia, são 30 dias, $3 mil. Eu durmo na casa da moça e economizo $3 mil. Nada enxadada, uma minhoca. É isso aí. Sim. Peraí, apareceu um História negócio de aqui. revista, né? Zé? Que isso? Só na minha meia, sem querer, preservativo. Olha lá que ela gostou. Qual foi o investimento errado que você fez? Eu apliquei na bolsa e errei. Eu perdi dinheiro. Quando você aplicou na bolsa? Faz tempo já, eu perdi dinheiro. Porque Que ano foi? Foi 2006, mais ou menos. Apliquei com um amigo meu, ele operava. E eu Um falei, amigo seu. ele operou e não deu muito certo. E Ele eu perdi. aplicou com um amigo dele e ele aplicou na bolsa, você sabe por quê? Porque em 2006 a bolsa estava em alta. Sim. E quando ela está em alta, as pessoas vão lá e compram. A gente tem insistido aqui. A questão do planejamento e ser racional e pragmático nos investimentos, entendeu? Porque se você faz esse acompanhamento, você teria embolsado puta grana de Em 2006 a 2009 2008. E aí, você, quando a bolsa desabou e que você aí comprou na baixa, se você tivesse comprado, você ia ganhar uma puta grana, porque em 2009 ela começa a subir. Sim, mas o dinheiro que eu coloquei ali foi o dinheiro que eu fiz uma publicidade, que eu queria um risco pesado, eu queria dar logo uma porrada, ou acertava ou não. Queria dar logo olho uma grande. porrada, exatamente. Paguei pelo olho grande, né, digamos Não, assim. Mas não, tranquilo. pelo exemplo, na verdade, tem algumas falhas, assim, né? Quer dizer, uma eu quero dar uma porrada. É. A segunda falha é investir com meu amigo que provavelmente Exatamente. prometeu uma porrada. Sim. Então, assim, essa é a regra que quase 99% das vezes dá errado. A realidade Olha é só, Bambam, todo mundo que te prometeu uma porrada, cai fora. Você tem que ter paciência. Essa coisa que você falou da bolsa é muito interessante. Você deixa o seu dinheiro na bolsa na fase boa, tá rendendo, mas se você perder, você não pode se desesperar. não tem que ter uma agoniação, é longo prazo, foi o que você Isso. falando. Mas, Bambam, É que um nem longo você estava prazo. falando dos imóveis. Repara, a questão da renda que você recebe e a questão, por exemplo, se você pegar o seu caso, quando você procura um imóvel, Sim. pode ver, tem uma pesquisa, tem um trabalho aí para Sim, chegar no sim, imóvel. sim. Em São Paulo tem um caso assim clássico que aconteceu de muitos aposentados que viviam da renda dos imóveis do centro de São Paulo, que desvalorizaram, esses imóveis desvalorizaram. Então, e os aposentados não morreram, continuaram lá vivendo daquele rendimento. O que aconteceu? Ele recebia 10, passou a receber 5. Por quê? Porque houve uma mudança no mercado imobiliário de São Paulo ao longo de décadas. Aconteceu, Então, não. assim, você todo investimento você tem que dar essa acompanhada. E você concentrar todo o seu investimento num único tipo de ativo, numa única classe de ativos, É muito risco. faz com que você corra muito risco. A gente não sabe como é que o Bambam vai investir tudo dele, também não sabe como ele vai se aposentar. Mas o que a gente sabe, ou pelo menos espera, é que ele se aposente dirigindo a sua Lamborghini blindada por aí. O Fernando trouxe a carteira Meu Carro BBB, né? Que é um carro bom, bonito e bem pago. Vamos mostrar pra ele como é que ficaria essa carteira? Vamos. Mostra a carteira pra gente, Bia. Vamos lá, Fernando. O que é aquela... A parte azul clara, que é a parte de cima, Aham. a gente está falando ali da alocação em renda fixa. Em
Entendi. Tá? Que seriam os títulos do Tesouro. A parte do meio é o quê? É a parte ligada a títulos ligados à inflação. A parte onde eu estou buscando sempre ganho real na carteira. Entendi. E a parte de baixo? A parte de renda variável. É uma carteira para buscar um retorno real de 5, 6%, mais ou menos, ao longo dos anos. Tá? Sei. Só para a gente relembrar, a poupança dá 6% ao ano. Sim. Esse aqui a gente está falando de 5, 6% mais inflação. Entendi. Se a inflação for 4, 4,5%, então você está falando de 10, 10,5% ao ano, né? Entendi. Olha que interessante essa parte de títulos indexados à inflação. Há uma expectativa de que, se as reformas passarem no Congresso, você tem um potencial de ganho na renda fixa indexada à inflação de mais de 50% em 2 anos. Bem né? alto, na verdade. É bem alto. E que títulos são esses, Mara? Tesouro e PCA+. Entendi. E vamos lá, vamos mostrar aqui como é que teria que ser o investimento do Bambam para chegar nessa Lamborghini? Vamos lá. Agora é que o bichão sai da jaula. Vamos lá, em 10 anos o Bambam teria que investir R$13.018 Por mês. por mês. Me quebra. Tá longe desse carro, né, pai? É. O sonho tá igual o Cristiano Ronaldo, querer ser um jogador igual o Cristiano. Vamos partir então para uma carteira, uma pessoa comum, que não é o Bambam, quer comprar um carro de R$45 mil, um carro popular. Olha aí como é que muda a brincadeira. Em 10 anos, R$ 292,91 por mês. Além dele precisar de menos do que os 45 hoje, porque ele vai poupar ao longo do tempo e o juro vai trabalhar para ele, tá? Ele tá deixando de pagar esse juro do financiamento, que é muito maior. No meu caso, por exemplo, né? Eu tenho um filho de 10 anos. Se eu quiser já planejar dar um carro pro meu filho quando ele tiver 18 anos, a conta é aquela ali. Eu vou depositar R$451 por mês Isso. Exatamente. para dar um carro para ele quando ele tiver 18 anos. Você também pode fazer uma programação onde você vai aplicando num fundo e lá na frente você dá o dinheiro para ele. Aprenderam com o Bambam hoje aqui alguma coisa? Você vai sair daqui um pouco mais sábio com as dicas aqui? Eu vou, assim, quer dizer, na verdade, é legal ver o jeito dele falar e dele se... Assim, você vê que ele é um cara já muito experiente, já passou por várias situações diferentes. Sim. Acho que é legal ver que ele achou uma fórmula que funciona para ele. Pra ele, Para exatamente. cada indivíduo ter um jeito de ser, quer dizer, ter um jeito de trabalhar. A gente nunca sabe a mágica, não tem mágica, não tem segredo. A gente tem que estar sempre trabalhando e procurando mais. Tem que sempre querer mais. E mais, A gente você é um país mesmo, sofrido, você já, ganha né? 2.000, Paga muito você ganha imposto, né? 1.500 e tal, você hoje tem disponível investimentos a partir de 30, 40 reais, você consegue acessar bons E investimentos. essa é uma mudança bem importante que a gente Esse viu cara nos aqui, últimos por exemplo, anos. esse cara aqui administra dinheiro de gente muito rica. Hoje, uma pessoa com 30, Peraí que eu 40, vou colocar o 50 dinheiro reais consegue acessar uma carteira administrada por ele. Então, com esses 30 reaisinhos e essa lição aqui, esse biscoito da sorte que o Bambam acabou de falar pra gente aqui de motivação, a gente encerra esse investimento aqui. Gostou, Bambam, de ter vindo Muito aqui? bom, fico feliz de estar aqui com você, que a gente bateu um papo descontraído aqui, mas, acima de tudo, onde eu vou nas televisões, eu sempre quero passar empenho para as pessoas, dedicação, força de vontade, Isso é nunca legal. desanimar da vida, porque eu já rodei o mundo todo e eu tenho totalmente autonomia de falar que a gente tem que estar sempre se motivando, sempre querendo mais. As pessoas se sentem, às vezes, inferiores às outras ou tá depressiva com o próprio trabalho, nunca quer mais. A gente tem que querer mais. Todos os programas que eu vou, eu falo isso de motivação. A vida é a motivação, sempre querer mais. Isso é o mais importante que eu passo sempre nos programas que eu vou à televisão. Obrigado. É isso aí, motivação é uma marmita com frango e arroz. Sim. Olha só, você que tá aí querendo trocar de carro ou comprar um carro, a carteira do carro novo vai ficar disponível aqui pra você e não precisa ser uma Lamborghini blindada de 2 milhões. Pode ser o seu Celta preto, né? Vamos falar de Celta preto, porque é aquele trocadilho, né? O Celta preto, gosto de ver muito no Rio de Janeiro. Pode ser um Celta preto. Tá certo? Então, gente, até mais um próximo Investimento EPI. E já sabe, né? Quer investir, quer aprender, quer falar com essas feras aqui? Fica ligado, Investimento EPI, toda quinta, 8h30 da noite, aqui no canal My News. Se inscreve e espalha pra geral. Falou? Tchau, tchau. Rumo a 1 milhão. Por favor. Uma plaquinha de 1 milhão. A plaquinha é bonitinha, né? Mas deve ter um monte de Você ganhou plaquinha. uma plaquinha né? já? Tô quase, falta 30 mil. 30 mil? Quanto tempo tem o canal? Tem 2 anos, mas eu parei, né? Eu parei de gravar e se desengaja, né? Agora eu Por que voltei. que você Agora. parou? Eu paro, sempre paro. Eu não consigo ficar gravando, viajo e acaba, né? Agora vai. Vou fazer um projeto 40 dias, eu vou gravar direto, agora vai. Agora bate 1 milhão, né? Pegar pra mim aquela placa de 1 milhão, você deve ter várias lá, né? A gente tem placa de 1 milhão. Cara, tem Você tem 14 qual placa? De 1 milhão ou qual milhões. mais?